A gente viu aí que há muito tempo não enchia tanto em São Paulo. Eu me lembro, isso no tempo passado, enchente era muito comum em São Paulo. Me lembro de ter pego enchente no Parque Dom Pedro II, na Baixada do Glicério, no Cambuci, no Mercado Municipal enchia d'água, a Avenida do Pacaembu enchia d'água. Em cima era muito comum. Aos poucos, essas inundações foram diminuindo. Até que recentemente, agora no último final de semana, nós tivemos uma chuva muito forte e voltamos novamente a encher a cidade. Quem está aqui conosco é o professor Anderson Cachorro Nakano, professor do Instituto de Ciências da Universidade Federal de São Paulo. Professor Nakano, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Oi, bom dia, Heródoto. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes do Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Professor Nakano, além das grandes obras, obviamente, na cidade, é fato também que nós, enquanto cidadãos, a gente impermeabiliza cada vez mais a nossa cidade e, consequentemente, fica mais difícil, então, do solo absorver uma parte da chuva? Isso é verdade. Com a construção de ruas, avenidas, a pavimentação de lotes, quintais, né, construção dos prédios, tudo isso vai colocando uma capa, né, de asfalto, de cimento, de concreto, em cima do solo, né, da superfície do solo. Isso vai fazendo com que esse solo se torne mais impermeável e isso bloqueia a infiltração de uma boa parte da água da chuva. E aí, quando cai uma grande quantidade de água da chuva, essas águas elas formam grandes enxurradas e como não tem como infiltrar no solo, elas escoam, né, em grande volume e em grande velocidade, porque essa impermeabilização do solo também faz com que a velocidade de escoamento da água aumente. Então, essa junção entre um grande volume d'água escoando a uma grande velocidade, gerando uma enxurrada grande e forte, que arrasta tudo que ela encontra pela frente, entra nas estações de metrô, como a gente viu acontecendo na semana passada, entrando nos estabelecimentos comerciais, nas moradias, e porque a água ela faz isso, né? Ela vai buscando o melhor caminho para escoar até chegar nas áreas mais baixas da cidade. Então, o que a gente tem na cidade de São Paulo, além dessa impermeabilização, é uma falha no sistema de macro e micro drenagem. Professor Nakano, e os tais piscinões que foram alvos no passado de grandes acontecimentos? Me lembro de um piscinão lá no Pacaembu. O último que eu vi foi um piscinão em Taboão da Serra. Quando você chega em Taboão da Serra, do lado direito tem um piscinão lá. Isso funciona, não funciona? Funcionou no passado, mas não funciona mais por mudanças ou climáticas ou da impermeabilização que você citou. Como é que é isso? É uma boa pergunta essa, viu, Heródoto? Porque esses piscinões, né, são soluções de macrodrenagem e a ideia é que eles sejam construídos em áreas mais ou menos altas, né, para que eles segurem a água da chuva, né, que enche rios e córregos, e aí eles seguram uma parte dessas águas em cotas mais altas para evitar que elas escoam rapidamente para as áreas mais baixas. Então, esses piscinões eles foram planejados na década de 90, no começo dos anos 2000, e consideravam uma série histórica de chuvas, né? E aí eles são dimensionados, em geral, para aqueles períodos de maior quantidade de água da chuva caindo das nuvens. Então, essa série histórica define de quanto em quanto tempo vão acontecer essas grandes chuvas, né? E aí o tamanho do piscinão é dimensionado em função disso, né? Agora, o que a gente está vendo é que essa série histórica, né, das grandes chuvas, elas estão retornando num período cada vez mais curto, né? E elas acontecem, essas grandes chuvas, num período muito curto e com grande intensidade. Então, os piscinões, eles precisam ser repensados, eles precisam ser redefinidos em função dessa mudança na série histórica, né?
mudanças que são produzidas por conta dessas emergências climáticas que a gente está vivendo já no planeta. Então, preciso repensar esse plano de macrodrenagem e, principalmente, considerar essa solução dos piscinões, né, de uma outra maneira. Eu acho que, como projeto urbano, como projeto de infraestrutura urbana, como uma grande intervenção nos bairros da cidade, isso tem que ser definido como um espaço público melhor desenhado, como uma lagoa de retenção, né? A gente tem que pensar as localizações dessas áreas de retenção de água da chuva, né? Em novos lugares, né, principalmente em áreas mais periféricas, mas como espaço público, ajardinado, com mobiliário urbano, né, com vegetação, como se faz em outras cidades do mundo. Esses piscinões, eles são partes de pequenas áreas verdes, grandes parques, muitas vezes, que são atravessados por cursos d'água. Então, no período de chuva, se tornam lagoas, né, que seguram essa água da chuva e evitam que elas sejam lançadas no sistema de drenagem. No período de seca, é uma área de lazer, é um campo de futebol, é uma pista de caminhada, sabe? Então, a gente tem que repensar esse tipo de solução agora e redimensionar e redefinir as localizações deles, porque o regime de chuvas na cidade mudou e vai continuar mudando. Professor Nakano, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado. O professor está aqui conosco, conversando um pouco sobre a cidade de São Paulo, que conhece profundamente. O professor Anderson Kazuo Nakano, que é professor do Instituto de Cidades da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E lembramos aqui juntos a respeito dos piscinões, né, que ele disse que pode ter ainda uma importância maior da cidade para impedir inundação. Só um detalhe, isso também não faz de noite por dia, né? Vou fazer um piscina amanhã? Não faz. Então, meu caro, ou meus caros colegas e confrades aqui da cidade de São Paulo, onde eu moro também, vamos esperar novas inundações por aí, porque não vai sair de uma hora para outra. Não é só lixo que a gente joga no bueiro, lembra ou não? A gente joga lixo no bueiro, aí enche, né? Não é só lixo. Isso aqui é um problema maior, uma quantidade de uma coisa para cachorro grande, como a gente fala. Vamos acompanhar, 7h54.